Fala, galerinha, meu nome é Mariana e eu tô sumida, né? Gente, tá muito difícil conciliar vídeo, trabalho, vida pessoal, terapia. E hoje, por isso que eu vim aqui falar esse tema muito importante pra vocês. Quais são as dúvidas da maternidade? A gente sabe que cada pessoa tem uma dúvida sua, mas existem as dúvidas comuns que eu tive, você pode estar tendo, outras mães estão tendo. E uma das principais dúvidas que a gente tem é: será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que eu estou acertando? E a gente tem que entender uma coisa assim, ó, principalmente. O seu filho é a primeira vez que ele está aprendendo, né? Mas você também. É a primeira vez que você está sendo mãe. Você está aprendendo tanto quanto o seu filho. E eu digo assim que é muito difícil a gente educar uma criança, porque você precisa ser firme, mas não ser tão firme. Ser rígido, mas não ser tão rígido. Deixar a criança aprender, mas tomando cuidado para que nada de ruim aconteça. Então, assim, gente, é muito complicado. E são coisas assim que muitas mães pensam: gente, será que eu tô fazendo a coisa certa? E eu cheguei à conclusão que não existe certo e errado. Existe uma sequência de erros e acertos, onde a gente vai aprendendo com nossos erros e com os nossos acertos, para que a gente não repita nosso erro ou repita nossos acertos. Outra insegurança assim, ó, muito grande, gente, muito grande que eu tinha, era na questão ali depois, tá, vou voltar a trabalhar, e agora? Será que o meu filho vai aceitar bem isso? Será que ele vai sentir minha falta? E daí a gente chora, a gente fica desesperado. Mas depois a gente vê que a criança nem lembra que a gente existe, tá? Claro, existe várias dificuldades. Tem mães que têm rede de apoio. No caso, eu tive minha rede de apoio, eu tive minha mãe, tenho, né, até hoje, que ela cuida do meu filho, ela fica com ele. Então, eu estava mais despreocupada nessa questão. Porque quando eu voltei a trabalhar, eu sabia que ela ia estar com ele. E eles, né, convive com ela desde que nasceu. Então eu estava tranquilo. Mas tem mães que não tem isso. Tem mães que dependem de creche. E daí elas ficam assim naquela insegurança. Gente, será que eles vão cuidar bem? Mas ninguém vai cuidar como eu cuido. Mas assim, a vida ela não para, né? E a gente precisa trabalhar para poder conseguir as coisas, para poder manter uma criança, que também não é uma questão muito barata de se manter. E, tipo assim, a questão que a gente também tem que entender que, agora eu virei mãe, agora eu sou mãe. Mas existe a versão Mariana mãe, existe a versão Mariana mulher, a versão Mariana filha, irmã, amiga, profissional. E todas essas versões, elas se interligam entre si. E é muito difícil, gente, a gente, né, lidar com isso. A gente tem que achar um equilíbrio. E essa é uma insegurança de muitas mulheres também. Não é só a sua insegurança, como foi a minha insegurança, como a de muitas mulheres que eu vejo, que converso, né? Depois que se tornaram mães. E eu vejo que essas mesmas mulheres, elas têm as mesmas dúvidas que eu tive quando eu tava, né, com um filho assim pequeno, recém-nascido. E a gente sente muita culpa. A culpa de não tô conseguindo equilibrar, a culpa de, eu não tô conseguindo brincar o suficiente, eu não tô dando atenção suficiente, eu não tô conseguindo ser o suficiente. Mas a gente tem que entender que é um desafio constante. E eu acho que é uma culpa que a gente vai ter sempre. Porque por mais que a gente trabalhe o dia todo, chega cansada, a criança quer brincar, daí tu brinca um pouco. E a criança, ela quer muita atenção, porque ela ficou o dia todo longe de você. E daí agora ela chega, ela quer atenção e você não tá cansado. Mas devagarzinho a gente consegue equilibrar isso. A questão de conciliar, né, os papéis que eu falei, a gente tentar equilibrar a questão da família, as exigências do mercado de trabalho, os desafios que isso significa pra gente, né? Que
é muito complicado. Porque tem mães que são CLTs. Eu sou CLT. Então, eu saio de casa 7 horas da manhã, volto 7 horas da noite. A rotina agora, que como ele faz, meu filho é autista, faz terapia. Então, ele tem terapia terça, quarta e sexta. Então, terça-feira, 7 horas da noite, tem que estar lá até as 8. Na quarta, das 8 às 9. Na sexta-feira, é dali das 5 às 6. Então, tipo assim, a gente tem que conciliar tudo isso, a correria. Sai do trabalho, que eu trabalho em outra cidade, venho correndo. Então, tipo assim, eu fico pensando, gente, será que esse esforço, assim, não que não vale a pena. Vale a pena porque ele tá se desenvolvendo bem. Mas eu fico pensando, será que eu tô dando atenção o suficiente com tudo isso que eu tenho que fazer? Porque daí a gente chega em casa, daí tem que fazer comida, tu tem que limpar uma casa, tu tem que lavar uma roupa, tu tem que dar atenção. E a gente se cobra muito. A mãe, a mulher, ela se cobra muito. E é normal, todo mundo se cobra. Mas tem coisa que a gente tem que pensar assim, gente. Tá, eu tô me cobrando. Mas isso tá fazendo bem pra mim? Porque antes de tudo, antes da gente ser mãe, esposa, filha, irmã, a gente é pessoa. Somos seres humanos. E a gente tem que pensar na nossa saúde mental também. E é muito comum na maternidade esse cansaço físico, mental, essa exaustão. Ó, minhas olheiras aqui. Então, tipo assim, é muito difícil, mas é algo que a gente consegue. E não é uma dúvida que, tipo, ai, será que tá difícil só pra mim? Não, não tá difícil só pra você, tá difícil pra todo mundo. Eu brinco com a minha amiga que a gente tá todo mundo no mesmo barco. E o nome desse barco se chama Titanic. E tem muitas mães que têm filhos pequenos e acabam tendo outros filhos e é uma outra realidade, uma outro modo de pensar, né, de agir, e tendo que lidar com um filho pequeno, um recém-nascido, todas as dificuldades de criar um recém-nascido, mais esse filho pequeno, e que estão em fases diferentes, e por mais que a gente saiba já o que está acontecendo, não é a mesma coisa. Nenhum filho é igual ao outro. Um é mais calmo, outro é mais agitado. E são dificuldades que nós, como mulheres, passamos. E a gente pensa assim, gente, é possível, é só comigo que acontece isso? Não, não é só com você. Com todo mundo acontece isso. E a gente também tem aquelas dúvidas assim, gente, tô cuidando do meu bebê, será que eu tô cuidando certo? Será que essa fralda tá certa? Será que a temperatura do leite tá certa? Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Chega um tempo assim que só bota a mão na testa da criança e já sabe se tá com febre, se não tá. Então são muitas dúvidas que a gente vai ter, mas com o tempo, trabalhando, a gente vai entendendo como que se faz. E como que a gente se prepara? Como que assim? Tá, eu vou me preparar para a maternidade. A gente vai buscar informação, a gente vai estudar, o que eu vou levar numa mala maternidade, o que eu vou, como que eu posso agir. Mas eu brinco que nada na vida te prepara para ser mãe. É a tua cara e a tua coragem, aprendendo, errando, seguindo em frente. O importante é não desistir. Porque não tem opção não desistir, né, gente? Opa, opção desistir, desculpa. Não existe opção desistir depois que a gente vira mãe. Porque a gente tem alguém que depende da gente. E a gente aprende. Com devagarzinho a gente aprende muito bem. E tá, e como que eu faço para lidar com essas dúvidas? A gente busca até informações, a gente busca apoio. Pode ser em grupos de apoio, conversar com outras mães, ler sites, né, com material confiável. E o que a gente tem que focar é no que a gente pode controlar. Em vez da gente se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle, eu brinco muito assim que eu sou responsável pelos meus atos, não pelos atos dos outros. Então, foque em controlar o que está dentro do seu alcance, o que depende de você. O que depende do outro, não é que não vale a pena, mas te traz mais desgaste. Então, foque em você e o que você pode controlar e se concentre nisso, na sua família, no seu bem-estar, nas coisas boas para influenciar a sua vida.
E muito importante, cuide da sua saúde mental. Ai, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Se você tiver condições, busque um profissional, converse. E para poder fazer, né, um bom cuidado da sua saúde mental. E por mais assim que a gente pode ter, eu tenho rede de apoio, a maternidade às vezes ela é solitária. Porque tá todo mundo dormindo, a criança tá acordada e tu tá ali com a criança. E você tem que entender que você vai ser a última a comer, a última a dormir, a última a tomar banho. Mas tá tudo bem, passa. E quando é bebezinho RN, gente, é muito difícil. Eu brinco que é mais fácil fazer 5 anos de faculdade do que passar o primeiro mês de RN, tá? Mas passa. Esses dias eu tava conversando com o psicólogo do meu filho. E eu disse, gente, eu não sei se tá ficando mais fácil, agora que ele tem 5 anos, mas tá mais, sim, fácil. Claro, tem novas dificuldades. Mas ali em questão de lidar, sabe, de obedecer, ele falou, não é que ele tá aprendendo porque ele tá tendo, tipo, mais maduro. É porque é imposto limites e ele entende esses limites. Então, não tenha medo de repreender seu filho no momento que você acha necessário repreender, porque a gente precisa dar limites, amar, acolher, mas a gente precisa dar limites, porque uma criança sem limite fica insuportável, né, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Curtam, comentem, compartilhem. E prometo, se bem que eu já prometi isso antes, né? Que eu não ia sumir. Vou tentar fazer o meu melhor, tá bom?